O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio entrevista hoje o professor da Faculdade de Agronomia, Gilmar Marodim. Professor Marodim é doutor em fitotecnia pela URGS, associado ao Colégio de Pós-Graduados do México, e possui pós-doutorado na Universidade de Bolonha, Itália, na área de fruticultura sustentável. Foi diretor da Faculdade de Agronomia da URGS de 2000 a 2008. Boa noite, professor Marodim. É um prazer recebê-lo aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite. Para mim também é um prazer. Professor, o senhor está ligado ao prédio da Faculdade de Agronomia desde 1977, quando ingressou como estudante na graduação. Fez mestrado e doutorado também ali, começou a dar aulas em 85 no Departamento de Horticultura e Silvicultura. Já em 88 foi diretor da Estação Experimental e mais tarde, após ter feito doutorado, foi diretor da faculdade, ficando até 2008 como diretor, né? Correto. O senhor vivenciou, portanto, várias etapas da Faculdade de Agronomia. O que o senhor pode nos contar desses vários momentos? É uma longa história, né? Eu tive o prazer de entrar na Faculdade de Agronomia em 77, depois de 2 tentativas de vestibular, né? Na época, fazia o Julinho Parobé com amplas dificuldades, né, de enfrentar um vestibular muito concorrido na época. E desde lá, então, desde 77, né, adquiri assim uma certa paixão pela faculdade, pelo prédio. Foi muito rápida essa ligação com a faculdade. E desde então sou assim um defensor, um admirador da faculdade e da universidade, né? Então, esse elo, esse vínculo vem também um pouco das minhas raízes, né, de filho, neto de produtor da região, de pequenos produtores de frutas. E a faculdade me proporcionou também uma oportunidade, né, de fazer uma carreira, né, que hoje, como professor, me dá muito orgulho, né? Então, a vinculação minha com a agronomia ela é muito, muito forte. E o senhor poderia destacar assim, algumas coisas que o senhor viveu ali dentro? É claro que foram muitos momentos, assim, né? Alguns me vêm à memória com um pouco mais de clareza, né? Eu, por exemplo, quando fui fazer o mestrado, o professor Otto, meu orientador, né? Hoje aposentado. Otto Kohler, né? Foi vice-diretor na época do Aino Jacques, né? O Aino foi recentemente homenageado na universidade com professor emérito, né? Foi meu paraninfo, por sinal. O Otto disse, olha, nós não temos uma sala adequada para ti, eu mais 2 ou 3 fazendo mestrado com ele, para vocês escreverem o trabalho e tal, mas tem uma salinha lá em cima, perto da caixa d'água, no telhado, né? Que hoje foi recuperado, hoje é um ninfa, na verdade. Tem uma salinha lá, né? Tá disponível lá, só que a salinha tinha uma escada que ela estava interditada, então a gente quase que ia meio escondido para aquela sala, né? E subia um de cada vez, né? Porque ela não comportava que subisse 2 ou 3, não. Então, eu e infelizmente a minha amiga falecida, faleceu no acidente, a Maeli, nós subimos, né? Com muito cuidado, e lá a gente meio que se escondia e escreveu. Eu escrevi a dissertação, para uma boa parte da dissertação, né? Eu escrevi lá. Uma outra parte foi escrita na Estação Experimental, quando eu também, convivendo com o professor Otto, eu participava de um projeto de abacate lá. Então foram momentos assim que eu lembro, até hoje eu subindo naquelas escadas ringindo, né? Com aquele corrimão que não podia ser apoiado, sabe? Apoiando pela parede, né? Para não ter nenhum acidente, né? de percurso, né? Então o prédio realmente ele estava numa situação muito, muito complicada, né? Esse andar que era um dormitório da faculdade na época, né? Da construção, onde eu vinha escrever a dissertação, e esse espaço ficou interditado praticamente 30 anos, eu imagino, ou mais, né? Então, era um espaço que a gente convivia com os cupins, né? Os professores diziam que o prédio estava ainda de pé, porque os cupins estavam muito bem articulados, né? E uns conectados aos outros, e eles faziam a sustentação do prédio. Tal era a situação, né? A crítica,
a degradação do prédio, né? Era um prédio, né, que para quem conviveu com a sua reforma, né, a gente, a cada abertura de paredes, ou de assoalhos, forros, era uma surpresa, né, porque eram os fios ainda encapados com panos, né, a gente não sabe como é que não incendiou aquilo nesse tempo todo, né, ainda mais com extensão de uso e tomada para cá e gato para lá e puxa fio para cá, né. Então, a gente surpreendia, o nivelamento dos assoalhos e dos forros era também todo com cunhas, era uma coisa impressionante, o artesanato da construção, né, a forma rústica que foi feita, né. Então, esses momentos todos me vêm muito à memória quando eu entro no prédio, a cada dia que eu entro, né, e conto para os alunos também um pouquinho, porque hoje fica muito fácil, entra no prédio, né, que bonito e tal, né, as pessoas perdem, quem está entrando agora não imagina o que foi há 10, 12 anos atrás, né, então perde essa referência, né, até eu tenho um banco de fotos, assim, da construção, de vez em quando eu mostro para os alunos, ó, esse prédio era assim, não brinca, era assim, então isso também é uma constante, né, revigoramento, digamos assim, das forças, né? Quando a gente vê que alguma coisa foi possível fazer, né? Então, às vezes as pessoas reclamam muito da vida, das dificuldades, né? Então, às vezes eu conto um pouquinho das histórias, das dificuldades que a gente passou, né? Que eu acho que foram um pouquinho mais difíceis do que eles estão enfrentando hoje, né? Professor, o senhor percebe alguma mudança no perfil dos professores e dos alunos da Faculdade de Agronomia desde a década de 70 para cá? Que características o senhor pode fazer um paralelo? O aluno da agronomia já foi em outros tempos um pouco mais rural, né? Então a gente chegou a ter uma proporção maior de estudantes do interior, né? Então a minha turma, por exemplo, eu lembro que era 60%, 70% de estudantes do interior, né? Então eles tinham uma ligação com a agricultura, com a pecuária, bem mais, digamos, bem mais forte, ao menos no início do curso, né? Isso é uma característica que ao longo dos anos foi, não se perdeu de uma forma drástica, mas foi se perdendo de uma forma parcial. Com o advento com a criação de muitas faculdades, muitos centros, né, muitas estruturas espalhadas pelo estado, pela região, muitos estudantes que vinham do interior hoje ficam mais próximos das suas propriedades, suas residências, né? Foram criados muitos cursos pelo interior todo e pela região sul. Se a gente olhar a década de 70 e hoje, deve ter um crescimento aí de 300% ou mais, não sei. Então, o nosso aluno hoje é um pouco mais urbano, com um perfil um pouquinho mais urbano. Vem muito aluno da Serra ainda, da Grande Porto Alegre, né? Claro que ainda vem estudantes até de outros estados, e agora com a forma de entrada, né, da universidade, a gente começa a ver de novo estudantes de mais longe ainda, né? Mas ainda a grande proporção são estudantes da região, né? Depressão Central, região metropolitana, né? E um pouco da Serra. Então, esse aluno ele entra com um perfil um pouco diferente, mas o que eu vejo é que rapidamente ele se insere no meio, né? Da agronomia, do mundo rural, né? E vai, ao longo do tempo, principalmente com a entrada na iniciação científica, que eu acho um programa fantástico, né? E nós temos lá centenas de estudantes de iniciação científica, ele vai rapidamente sendo, né, absorvido pela nova linguagem, nova problemática, nova sistemática, né? Porque ele começa a ir ao campo muito cedo, no terceiro, quarto semestre já está indo ao campo, já está convivendo com experiências, né, com pesquisa, com extensão. Então, esse aluno, mesmo que tenha essa mudança de perfil, digamos, de origem, eu acho que assim, o estudante ainda no final, ele tem uma característica muito particular da URGS, né? Essa formação bastante generalista, mas ao mesmo tempo com uma boa formação, né? Com uma formação sólida de conceitos. É claro que tem algumas áreas que a gente ainda tem que crescer muito, né? Melhorar bastante. Mas eu acho que ainda nós estamos formando os melhores engenheiros agrônomos do Brasil, né? Seguramente. Pelo que eu conheço, a gente é convidado bastante para bancas, para participar de concursos, e a gente conhece uma boa parte da estrutura que tem espalhada no Brasil, né? Então a gente ainda, acho que ainda estamos formando um recurso humano inestimável para o Estado e para o país, né? A gente encontra hoje alunos nossos em todas as regiões do país, né?
muitos ligados à universidade, às outras universidades, né? E a instituições de pesquisa, né? Centros de pesquisa como as Embrapas e a Par e Pagre da vida, né? Muita gente saiu daqui, né? Então isso também é uma marca forte da URGS, né? Esse estudante assim que sai com uma formação que lhe permita competir muito forte em concursos, seleções, né? Então, resumindo, eu acho que mudaram os perfis, tal, a forma, mas como a gente ainda forma um agrônomo bastante generalista, uma formação bem ampla, pela característica do nosso estado até, eu acho que no final nós temos ainda um agrônomo com uma característica bastante marcante, agrônomo da URGS, assim, né? Bem marcante. Uma espécie de marca de excelência, eu quase. Acho, E em relação aos professores, também com o advento das pesquisas, das especializações, da pós-graduação também. O professor hoje é um pouco mais especialista, né? Até pela necessidade. Às vezes os concursos são muito hoje pontuais, né? Nas áreas, né? Então, da minha época, dos meus professores, os professores hoje são mais especialistas, eles têm uma especialização mais profunda do que na época, né? Do que eu tive, que meus professores tiveram, né? Isso, em alguns aspectos, não é muito bom, né? Então, eu, como sou um fitotecnista, aquele que olha o todo, meio assim, médico, né? Clínico geral, às vezes me traz um pouco de preocupação, assim, a falta daquela panorâmica de colegas, né? Então, que olham muito o seu problema, né? Então, eu como tenho que olhar a planta como um todo, e desde a raiz, o tronco, as folhas, as flores, o fruto, né? E o que vai fazer com os frutos, tal, como é que vai manejar. E eu sempre tento essa visão mais sistêmica, né, da coisa, né? Então, é uma característica, mas eu acho que não tem muito o que fugir, né? A especialização, a ciência vai avançando para isso, né? Para a descoberta de teorias, de conceitos, de inovações, né? Então, é uma necessidade, realmente. O que mudou no prédio da Faculdade de Agronomia com o restauro que foi realizado pela então Secretaria de Patrimônio Histórico entre 2000 e 2009? Olha, a faculdade teve momentos assim complicados, né? Principalmente de infraestrutura, né? É um campus de praticamente 20 hectares, né? Onde se espalham 40 ou mais prédios e construções, né? E o que a gente notava naquele tempo, e até bem recente, né, que era uma faculdade que ficou sempre às margens, um pouco marginalizada em relação às outras unidades. Isso eu sentia desde o início, né? Pelo seu tamanho, pela sua complexidade, né? Pela sua, digamos, carência histórica de estrutura, né? Então aquilo me trazia também um pouco de preocupação sempre, né? Eu sou assim conservacionista, eu olho um prédio caindo, eu já fico imaginando ele sendo reformado, uma parede, uma cerca, etc. E por muita, assim, essas coisas do destino, né, depois eu participei intensamente da recuperação daquele prédio. Mas aqueles momentos, então, realmente tinham problemas estruturais bem críticos, né, que até afetavam, digo, o rendimento até do estudante, né, em termos de ambientação, de falta de ambiente adequado, né, por exemplo, questão de climatização, né, goteiras, infiltrações, chuvaradas, me lembro de ter que botar baldes nas salas de aula, sala de professor. Então era uma estrutura bastante carente, né? E ao longo dos anos, né, houve também épocas de crise financeira, a universidade enfrentava sérios problemas também de custeio, de investimento quase nenhum, né? Por muitos anos, então, aquela estrutura foi se degradando cada vez mais, né? Principalmente quando a gente fala de prédios muito velhos, né? Como o prédio central, um prédio de 100 anos, né? Onde a manutenção era muito, muito aquém da necessidade, né? Então eu participei desse momento bastante crítico e com muita, né? Com muita alegria, que eu vejo que hoje a gente está num outro ambiente, né? A gente progrediu muito. Claro que existem problemas, como todos os prédios da universidade, principalmente os mais velhos, né? Mas acho que se avançou muito. Eu vejo assim que até a autoestima dos alunos ela melhorou, né? Porque eu lembro da minha turma e de outras turmas, né? Já acompanhei
posso dizer que acompanhei 50, 60 turmas, algumas mais próximas, outras menos, né? Mas a gente vê hoje um ambiente mais adequado, né? Com uma estrutura, né? Com biblioteca ampla, né? Com salas climatizadas, né? Com um ambiente para pequenos encontros, né? Espaço de convivência, né? As salas foram muito, muito qualificadas em termos de ambientação, climatização, né? Laboratórios reformados, né? Então, acho que o ambiente, ele te traz também, né, esse conforto, né, em todos os sentidos, né? E isso estimula, obviamente, até a qualidade do ensino e do aprendizado, né? Então, acho que essa mudança eu acompanhei bem de perto, né? E sinto assim, bastante orgulhoso de ter participado de um bom tempo dessa luta para recuperar esse espaço, né? Que para mim é um espaço nobre da formação de recursos humanos em todo o Brasil, né? Nós formamos milhares de agrônomos, né? Continuamos formando, né? E pós-graduando também, né? Esse ano está fazendo 50 anos a pós-graduação na agronomia, né? Eu fui coordenador há 4 anos, né? A gente está preparando então uma série um evento festivo também, né? Para lembrar para a sociedade da importância da pós-graduação também, né? Então a pós-graduação também se inseriu nesse espaço, né? No mesmo espaço, na verdade, né? E também com problemas, né? Que foram qualificados ao longo do tempo, tá? Então isso tudo para a gente que está ali o dia a dia, né? Traz uma satisfação muito grande, né? De poder ter convivido com esses momentos críticos e hoje bem melhores, né? Claro que a gente está enfrentando outra crise agora, mas não dá para comparar com alguns anos atrás, né? Então, isso traz uma certa tranquilidade para a gente que participou desses momentos. Bom, professor, então, queremos agradecer a sua participação neste primeiro programa que a gente está fazendo. Voltamos na próxima terça-feira. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço e coloco à disposição. Momento do Patrimônio conversou hoje com o professor da Faculdade de Agronomia, Gilmar Marodim. O professor Marodim é doutor em fitotecnia pela URGS, associado ao Colégio de Pós-Graduados do México, e possui pós-doutorado na Universidade de Bolonha, Itália, na área de fruticultura sustentável. Foi diretor da Faculdade de Agronomia de 2000 a 2008. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações e edição, Kleber Trindade. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá!